botar para gravar aqui. Pronto, estou gravando. Então, vamos lá. Eu vou parar essa apresentação porque ela não precisa. Eu só preciso que vocês estejam aqui comigo. Vocês estão com a cartolina aí? Então tá, vocês olharam no WhatsApp de vocês o que eu coloquei sobre o layout do mural, né? Tá. Então aqui eu coloquei algumas coisas, só que vai estar ao contrário aí no vídeo, mas depois eu consigo editar. Vocês estão enxergando, né? Só que vai estar ao contrário aí, tá? Tá certo? Ah, ótimo, então, porque para mim aparece ao contrário, tá? Então a gente vai ter o mural da Ana, tá? Que é um mural onde vocês vão colocar as coisas que vocês vão colocar como lema, vamos dizer assim, na vida de vocês e nos próximos 60 dias, principalmente, né? 120 dias, na verdade, tá? Então a gente vai dividir em algumas áreas. Aqui eu só coloquei o que vai estar escrito, na verdade, mas eu vou querer que vocês esbocem isso depois, de acordo com o que eu coloquei no WhatsApp, tá? Se quiser escrever no caderno primeiro também, não tem problema, porque daí depois vocês... Isso. E aí vocês podem colocar no caderno e depois fazer esse mural maior, mas vocês precisam fazer, tá? Bel, seja bem-vinda. Então é o seguinte, aqui, a primeira coisa que a gente tem que colocar é o mantra. Lembra que eu falei que a gente vai ter um mantra, uma frase que vai ser meio que o lema da gente, né, em tudo isso. Então, o que vai acontecer? Vocês têm que colocar uma frase que vai ter o significado do que vocês querem que aconteça durante esse tempo. E ontem eu falei a minha frase para vocês, né? Então, a minha era... eu me amo e cuido de mim, não sou vítima das circunstâncias e não deixo meus pensamentos me sabotarem. Eu treino e me alimento para nutrir o meu corpo, tá? Esse é o que eu coloquei para mim. Então, vocês têm que criar também para vocês um mantra, uma frase que vocês vão afirmar todos os dias. Então, ele tem que ficar visível, para que vocês todos os dias afirmem aquilo e lembrem daquilo, tá, gente? Isso vai reforçando cada vez mais essa ideia em vocês, tá? Então, para mim é essa daí. Quem quiser também, de repente, copiar a minha, não tem problema não, tá? Ou quiser se inspirar na minha, eu posso ditar ela, se vocês quiserem anotarem para se inspirar. Se vocês quiserem, eu repito, tá? Tá. Então, ó. Eu me amo e cuido de mim. Bel, papel e caneta! Agiliza, mulher! Agiliza que você já chegou atrasado! Eu me amo e cuido de mim. Não sou vítima das circunstâncias. E não deixo meus pensamentos me sabotarem. Eu treino e me alimento para nutrir o meu corpo. Eu treino e me alimento para nutrir o meu corpo. Anotado? Isso, depois ajustem, tá? Então, esse é o mantra, é o que vocês vão colocar. Então, assim, na cartolina de vocês... Então, na cartolina de vocês, vai estar aqui em cima, né, mural da Ana. Mural da Ana, aqui você vai colocar o teu nome, né, se você quiser, não precisa, enfim. E aí embaixo logo tu já vai colocar o mantra, tá? Então a gente vai organizar isso aqui
em duas colunas, tá? Então, a primeira coluna aqui vai ser o mantra. Aí embaixo, aí você vai deixar um pedaço aqui para o mantra, ó. Tá? Depois você vai colocar os hábitos e as rotinas que você vai instalar a partir de agora. Hábitos e rotinas. Eu peço agora só que vocês tentem desligar um pouquinho o microfone, porque como eu vou gravar, fica melhor se não tiver o som externo de outros, tá? E quando vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, vocês abrem o microfone de novo, tá bom? Pode deixar a imagem, só o microfone. Então, hábitos e rotinas, a gente coloca aqui 5 pelo menos, tá? 3, 4, 5. Aí eu vou fazer aqui uma divisão. Aí vou colocar minhas novas crenças, tá? Isso é importante, tá? Eu vou explicar isso depois também. Novas crenças. Novas crenças. Pelo menos 3 aqui. Então, ó, a gente já tem 3 partes aqui do nosso mural. Tá dando para ver certo aí, gente? Não? Muito pequeno, né? Tá embaçado? Acho que é por causa da imagem. Não sei se eu limpo a tela. Acho que não tem diferença, não. É porque não fica... É. Ó. Então, mantra, que é essa frase. Desliga aí, mãe, o microfone. Hábitos e... Não, você não desligou o microfone, não. Não, porque eu tô te ouvindo. Tá. Hábitos e rotinas, então vocês vão colocar 5 aqui pelo menos. Novas crenças, então pelo menos 3. Aí aqui a gente tem as metas, tá? Essa é importante pra caramba, tá? São as metas que a gente vai traçar aí. Então aqui a gente tem metas para 60 dias, que é agora na mentoria. A gente vai ter para 6 meses, 12 meses. Depois a gente tem para 2 anos e 5 anos. E aqui embaixo a gente vai ter inspirações. E aí é um espaço que vocês vão deixar para colar figuras, para colocar nome de pessoas que inspiram, situações, enfim. Então, ó, tá aqui. Eu não vou escrever meu mantra gigante aqui não, porque eu já li para vocês, tá? Mas é o seguinte, então, sobre hábitos e rotinas, tá, gente? Então, vou dar um exemplo aqui do um hábito, né, e uma rotina que eu preciso melhorar na minha vida. Dormir mais cedo. Então, eu preciso instalar o hábito de dormir mais cedo. Mais cedo. Então, eu preciso disso na minha vida porque eu tenho dormido muito tarde, às vezes eu acordo muito cedo, então a qualidade do meu sono não está a melhor possível. Então, eu preciso colocar isso daqui. Então, quando eu falo dormir mais cedo, eu preciso dormir toda noite pelo menos 7 horas. Né? A gente fala que o ideal são 8, mas pelo menos 7 horas por noite eu preciso, entendeu? Para poder ter uma qualidade melhor ali de vida, né? E aí vocês podem instalar outros hábitos. Eu vou dar outros exemplos para vocês de hábitos e rotina. Treinar pelo menos 4 vezes na semana, me exercitar pelo menos 4 a 5 vezes por semana, que é o que eu tenho feito. Então, eu coloco aqui, ó, exercícios de 4 a 5 vezes na semana.
Então, isso é um hábito, né? Uma rotina que eu tenho que instalar. E você tem que colocar isso no mural, gente, porque são coisas que às vezes a gente acaba deixando para depois. Ah, não vou fazer, faço depois e tal. Então, quando a gente coloca ali, a gente está visualizando aquilo, entendeu? Vou colocar aqui um outro que seria um hábito para mim, por exemplo, e vocês podem colocar para vocês, tá, gente? O que vocês acham que é importante, o que vocês acham que precisa ser modificado, tá? Para mim, por exemplo, meditar todos os dias. É um hábito que eu quero criar, eu ainda não faço isso todos os dias. Então, eu boto aqui meditação, pelo menos 5 minutos por dia. Meditação diária. Eu vou botar aqui pelo menos 5 minutos, mas é porque é o mínimo, né? Enfim, a gente sabe que tem dia que não dá, enfim, né? Vou colocar outra coisa aqui. Ficar menos tempo no celular. Isso é uma coisa que consome muito meu tempo. Então, é uma coisa que eu vou colocar como meta aqui. Menos tempo no celular. Principalmente rodando rede social. A gente perde muito tempo fazendo isso e acaba deixando de fazer outras coisas, né? Deixa eu pensar em uma outra rotina que eu tenho que instalar aqui. Acredito que a rotina de leitura é uma coisa que eu não tenho feito muito. Eu tô com um monte de livro atrasado e eu não tô lendo. Então, pelo menos 30 minutos por dia de leitura. 30 minutos por dia de leitura. Leitura. Então, são coisas que às vezes, e assim, vocês não precisam copiar o que eu tô colocando aqui, tá, gente? Pode ser aquilo que vocês acharem melhor para vocês, né? Enfim, de acordo com o que vocês acham que é necessário para vocês, tá? E aí, o que acontece? Se vocês acharem que tem mais de 5, por exemplo, que vocês queriam colocar, não tem problema, tá, gente? Mas eu peço pelo menos 5, porque assim, a gente sempre sabe que tem uma outra coisa que precisa ser modificada, né? Em relação às nossas crenças, por exemplo, eu vou falar aqui das minhas crenças, tá, gente? Eu tinha uma crença limitante de que eu não era boa o suficiente para fazer as coisas, e por isso eu posterguei por muito tempo para fazer essa mentoria, por exemplo, porque eu achava que eu não estava pronta, que eu não estava preparada para passar tudo aquilo que eu aprendi. Eu achava que eu tinha que ser melhor, entendeu? Então, a crença que eu tive que quebrar e tive que modificar, ela virou: eu sou capaz e o que os outros pensam sobre mim não é problema meu. Porque a gente tem a mania de sempre deixar de fazer as coisas porque a gente fica pensando o que os outros vão pensar de mim se eu fizer isso. Não, mas eu não estou boa o suficiente. Ah, eu não sei o suficiente para ensinar. Imagina um outro profissional vendo eu ensinar isso, ele vai ver que eu não sei tudo. Então, você entende o que eu estou falando? Ou então ai, mas eu não vou para academia porque lá só tem mulher sarada e eu tô fora de forma e vai ficar todo mundo me olhando. Então, a gente sempre tem um sistema de crença que impede a gente de fazer alguma coisa e é isso que você precisa tentar virar. Então, uma das crenças que eu coloquei, a minha nova crença era essa: eu sou capaz e o que os outros pensam sobre mim não é problema meu. A outra que eu coloquei, e eu tô falando as minhas, mas assim, pensem muito em relação a de vocês também, tá? Então, vou dar outros exemplos aqui, por exemplo, o dinheiro é ruim. A gente tem a crença de que o dinheiro é ruim, porque o dinheiro vem de corrupção, a gente pensa que as pessoas muito ricas sempre são corruptas, né? E a gente vem com esse sistema de crença de muito tempo. Então, precisa virar também isso daí. O dinheiro não é ruim se você souber usar, entendeu? São várias crenças que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Uma das outras crenças que eu tenho que eu mudei para uma nova crença, tá? Eu estou falando a minha nova crença para vocês. Eu sei gerenciar o meu tempo e organizar os meus compromissos. Eu termino tudo que eu começo.
Por que que eu falo isso? Porque eu, às vezes, não sei gerenciar o meu tempo. Eu procrastino demais e aí, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu acabo fazendo e eu poderia estar fazendo... tipo assim, eu poderia estar no horário livre, aproveitando, por exemplo. Eu poderia ter mais tempo livre no meu final de semana, mas eu trabalho muito no fim de semana porque, às vezes, eu não gerencio bem o meu dia a dia durante a semana. Entendem? Então, aquela coisa de sempre falar assim, eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho para fazer. Não, o que falta é só você gerenciar e organizar o seu tempo e, de repente, ficar menos tempo no celular, entendeu? Essas coisas todas. Então, isso é importante para que vocês consigam tempo, por exemplo, para treinar, para cuidar melhor da alimentação, para fazer uma refeição com um pouco mais de tempo, para se cuidar mais, para parar um pouco para fazer uma skincare à noite, ou para você meditar um pouco, ou para você sair e cuidar de você por um tempo, entendeu? Então, por isso que eu coloquei isso para mim, que eu acho que pode valer para vocês. Eu sei gerenciar o meu tempo e organizar os meus compromissos. Eu termino tudo que eu começo. Isso tem que ser um mantra para a vida da gente. Eu termino tudo que eu começo. E a outra é que, assim, às vezes quando acontece alguma coisa com a gente fica muito... A gente entra naquele estado emocional. E eu, mais pra frente, eu vou falar sobre essa questão de estados emocionais. Por exemplo, raiva, tristeza, amor, compaixão, são estados emocionais nos quais a gente entra e que, às vezes, o que acontece é que você permanece nele por muito tempo. Então, vou dar um exemplo. Alguém fala uma coisa e chateia você. E aquilo vai ficar te remoendo o resto do dia. Você não consegue sair daquele estado emocional, aquilo ali penetrou em você e tu parece que não consegue mais sair daquilo. Alguém te fez raiva e tu entrou naquele estado ali de raiva e de repente tu não consegue mais fazer nada porque aquilo ali está te consumindo. Então a gente vai aprender sobre essas questões de estados emocionais para a gente tentar entrar e sair quando for necessário. Então, por exemplo, o dia que eu não estava muito afim de treinar, eu estava cansada e eu precisava treinar a perna. Aquele dia eu acessei, eu não sei se vocês viram os meus stories, mas nesse dia eu falei sobre isso. Eu acessei o estado emocional da raiva, botei uma música no fone de ouvido que me instigasse a ficar com um pouco mais de raiva ali e joguei aquilo para a hora do treino. Então eu acessei o estado emocional para me ajudar a cumprir uma tarefa que eu precisava, entendeu? Então quando você precisar ser mais enfático, mas não é a raiva de você brigar com as pessoas, entendeu? Por exemplo, você imaginar quais são as sensações físicas que acontecem no seu corpo quando você acessa determinado estado emocional. Exemplo, quando você está triste, quando você está apreensivo, quando você está muito feliz, né? Então o semblante muda, o corpo muda, né? O nosso corpo fala muito por nós, tá? Então, uma das crenças que eu coloquei novas para mim agora é: eu sei mudar o meu estado emocional quando for necessário. Por quê? Porque dessa forma eu não me prendo a situações das quais eu não tenho controle e que ficam me consumindo, entendeu? Eu não controlo o que as pessoas pensam de mim. Eu não controlo o que as pessoas falam de mim. Eu só controlo aquilo que diz respeito a mim mesma. Eu não posso controlar o que o outro pensa sobre mim. Eu não posso mandar no outro, tentar mudar a vida do outro se ele não quiser, entendeu? Então, quando eu falo sobre essa questão de estado emocional, eu também falo sobre isso. De você saber mudar o seu estado emocional quando ele for necessário, né? Para você não ficar vítima daquela circunstância, para você conseguir terminar uma tarefa e tirar melhor proveito disso. Enfim, então essas são as três crenças que eu coloquei para mim, mas vocês podem colocar outras crenças para você, tá? Por exemplo, ao invés de achar que dieta é ruim, vocês podem colocar assim: nutrir o meu corpo é algo bom, entendeu? Me alimentar bem é algo bom, tipo, porque tu vai nutrir o seu corpo. Então, assim, tirar a crença de que a dieta é ruim e colocar uma crença de que se alimentar de forma saudável traz benefícios para o seu corpo. Porque tu vai se sentir mais ativa, tu vai se sentir mais disposta. Então, essa seria uma nova crença para você colocar e tirar essa de que fazer dieta é ruim e é difícil, é penoso, é sacrificante, entendeu? Porque não é essa crença que a gente quer que fique aí, entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, tem que ficar muito claro. Então, escrevam as novas crenças que vocês querem colocar aqui durante esses 60 dias, tá, gente? Aí, quando a gente vai para as metas, a gente tem que colocar ali as metas que a gente quer. Primeiro, para os próximos 60 dias, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, as minhas, ó, metas para os próximos 60 dias. É, mais
foco, mais concentração. E por que que eu tô falando isso? Porque no meu caso, como eu quero dormir mais cedo, eu quero ter menos tempo no celular, eu quero ter um tempo para leitura, eu quero meditar. Isso tudo, a meta para isso é que nesses 60 dias eu consiga ter mais foco e mais concentração no meu trabalho, que depois desses 60 dias eu já consiga perceber isso, entendeu? Outra coisa que vocês podem colocar aí como meta para daqui 60 dias, de repente. Eu não sei se vocês querem, quanto vocês querem emagrecer ou se querem emagrecer, enfim. Eu vou colocar a minha meta, tá? Eu vou colocar aqui menos 3 quilos de gordura corporal. E isso não significa na balança, tá, gente? Isso não significa na balança, porque a gente sabe que pode ganhar massa muscular e o peso da balança ficar praticamente igual, mas você perder gordura, tá? Então, essa é a minha meta para 60 dias, tá? 3 quilos de gordura corporal. E aí vocês vão colocando outras metas para vocês, por exemplo, ter mais controle em relação à alimentação, entendeu? Aí depois vocês vão colocar metas para 6 meses. E aí a gente está pensando mais a longo prazo. Daqui 6 meses vocês já vão ter terminado a mentoria e também os outros 60 dias de acesso aos conteúdos. E a minha meta com vocês é que vocês saiam na melhor versão de vocês daqui a 120 dias, entendendo quais são os gatilhos que fazem vocês irem para onde vocês estão indo agora. De repente, descontar na comida, né? Acontecer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, daqui 6 meses, vocês têm que pensar em tudo isso. Para mim, a minha meta hoje, daqui 6 meses, é que as minhas alunas, por exemplo, saiam melhores do que elas entraram na minha mentoria. Então, essa é uma das minhas metas. Aqui em 6 meses também eu quero ganhar mais massa muscular. Então, vou botar aqui, mais massa muscular. Eu quero ter mais tempo livre que eu não tenho hoje. Então, como eu vou aprender a gerenciar a minha agenda, gerenciar o meu tempo e procrastinar menos, daqui 6 meses eu quero ter mais tempo livre para de repente fazer um curso, sei lá, quero fazer aula de dança. Coloca alguma coisa que você queira fazer, entendeu? Que hoje você de repente não tem tempo. Então, para mim, por exemplo, mais tempo livre eu vou querer. Pensar numa outra meta que eu coloquei aqui, gente. Eu tinha botado aqui para colocar, trabalhar menos horas presenciais. Essa era a minha meta para um ano, eu já consegui isso. É porque isso daqui, gente, é um mapa que eu fiz de metas, ele vai fazer um ano em fevereiro, que é esse mapa aqui. Então eu estou me baseando em algumas coisas dele para colocar para vocês também, tá? Metas para daqui a um ano. Então, por exemplo, para mim, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar mais e vou botar um cifrão. Por quê? Porque eu quero estar com uma renda mensal maior do que a que eu estou hoje. Aí vocês podem colocar aí, de repente, quanto vocês querem estar ganhando a mais. Por exemplo, vocês são professoras, vocês dão aula em escola. Será que existe alguma outra forma de vocês aumentarem a renda de vocês? Então, por exemplo, montando um curso online para você vender, para ensinar alguma coisa que você sabe que as pessoas não sabem. Então, tu vai vender esse curso, vai vender um e-book, ou vai fazer aulas online, vai fazer alguma outra coisa, entendeu? Então, são alternativas que vocês podem pensar para, de repente, aumentar a renda, ou então vou abrir o meu negócio, ou então alguma coisa assim, entendeu? Em relação a dieta e treino, por exemplo, daqui a um ano, qual é o peso corporal, por exemplo, que você quer estar? Vamos dizer que, eu quero estar, daqui a um ano, eu quero estar com 65 quilos. E desses 65 quilos, eu quero estar com 8 quilos de gordura corporal só. O resto é só... outra coisa que eu posso colocar aqui, deixa eu ver. Daqui a um ano eu quero estar trabalhando só online, eu não quero mais ter aulas presenciais. Então, eu vou colocar aqui, só online.
o meu trabalho. Por quê? Porque isso me dá liberdade para trabalhar de onde eu quiser. Então eu posso ir lá passar um mês na casa da Isabel, comer o arroz e feijão dela e continuar trabalhando de lá, entendeu? A cara dela comemorando. Então são coisas que vocês vão colocar, tá? Então, assim, só online e trabalhando aqui, sei lá, 4 horas por dia no máximo. Então, quando a gente pensa nisso, para eu trabalhar só 4 horas online por dia, por exemplo, eu vou ter que gerenciar isso para outras pessoas, né? Eu vou ter que ter uma equipe para expandir o meu negócio. Eu estou falando especificamente disso, tá, gente? Mas falando aqui de dieta e treino, por exemplo, o que vocês vão colocar aqui? Ter controle, por exemplo, controle emocional em relação à alimentação e treino, entendeu? Então, daqui a um ano, você vai estar numa rotina de treino já, entendeu? Sem ter faltado o treino, então, com certeza, você já vai ter chegado na meta principal que você quer. E também a questão da alimentação, então, saber exatamente como você tem que se alimentar, entendeu? Colher, então, assim, você vai se sentir mais disposta, metas para daqui 2 anos, 5 anos, então, sei lá, a minha, sei lá, ter filhos, viajar não sei quantos países, essas coisas todas vocês podem colocar aqui nas metas de vocês, entendeu? Mas assim, coloquem realmente o que vocês querem. Coloquem tudo que vocês realmente têm vontade, sabe? Eu vou dar esse tempo aí para vocês pensarem aí o que vocês querem colocar, tá? Então, 2 anos. Escrevam também. 2 anos e 5 anos, tá? Outra coisa que eu quero que vocês coloquem aqui, que eu acabei esquecendo, são das decisões que vocês vão tomar, tá? Vocês já estão fazendo na cartolina? Não? Então tá. Aqui em inspirações, a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar essa inspiração para vocês colarem perto do mural, mas aqui eu quero que vocês escrevam sobre as decisões que vocês vão tomar para chegar nisso, tá? Então aqui, ó, vai ser minhas decisões. Decisões. Porque assim, para vocês chegarem no que vocês querem, seja estético, enfim, qualquer outra coisa, vocês precisam tomar algumas decisões, entendeu? Então, por exemplo, uma das decisões que eu tomei foi não aceitar mais ficar na procrastinação que eu ficava. Eu não aceito mais procrastinar, eu não aceito mais ficar lá enrolando. Então, quando eu perceber que eu estou começando a procrastinar, eu já vou falar, opa, não é para eu estar assim. Bora focar. Se de repente agora eu não estou conseguindo me concentrar para fazer um trabalho, eu vou desligar um pouco daqui, vou fazer uma outra coisa, depois eu volto e faço isso. Ou então não aceitar mais me sabotar na hora que eu preciso ir treinar, por exemplo. Aí eu não estou a fim de treinar. Então, assim, isso não é mais negociável, entendeu? Então, não tem negociação em relação a isso, entendeu? Então, ó, eu vou me comprometer, me comprometo a não faltar o treino. Então, essa é uma decisão que eu tomei, entendeu? Não é mais negociável, entendeu? Outra coisa que eu vou colocar aqui de mim isso, tá, gente? Que é uma coisa que eu estou fazendo e eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou escrever aqui. E que eu já tenho colhido frutos em relação a isso, e isso eu vou falar um pouco mais para frente também. Trabalhar mais a minha energia feminina. Depois eu vou falar mais sobre isso para vocês, tá? Ainda mais uma pessoa que vem da educação física igual eu, a gente, por trabalhar em academia, a gente acaba ficando muito masculina no sentido de vamos lá, mais uma, fica meio bruta, sabe? Então eu tenho tentado trabalhar mais isso. Como que eu tenho feito isso, por exemplo? Aprendendo a me maquiar, que é uma coisa que eu não tinha muita paciência, sabe? Falar, ai, não, vou sair. Ou então eu ia pra rua, vou sair com qualquer roupa. E a minha mãe sabe que eu sempre fui assim. Ah, não, vou com qualquer roupa, tá bom? Ah, não precisa combinar nada, não. Sempre fui assim.
E hoje eu falei, não, eu vou trabalhar um pouco mais esse lado meu feminino, de me cuidar mais, de ser mais vaidosa, de pensar mais em combinar uma roupa, de arrumar mais a minha casa. Então, tipo assim, comprar uma roupa de cama bonitinha, fazer um negócio. Isso é uma coisa que eu queria trabalhar em mim, eu tô fazendo, entendeu? Outra coisa que vocês podem colocar, que é o que eu coloquei aqui, ó, me comprometo a não faltar o treino. Outra coisa é ter constância na alimentação. Então, é tentar não ficar naquela montanha russa, sabe? Ter constância na alimentação. São decisões que vocês têm que tomar para chegar no objetivo de vocês, entendeu? Então, por exemplo, dormir mais cedo. Então, uma decisão que eu vou tomar é depois das 10 da noite eu não, ou então depois das 9 da noite eu não ligo a TV mais. Ou eu não, ou então eu vou pegar o aplicativo ali do Instagram e vou colocar para restringir a quantidade de horas que eu posso acessar o Instagram. Você consegue fazer isso na configuração do seu telefone. E aí tu vai lá e restringe. Então, depois de determinado tempo no Instagram, bloqueou, acabou, só no dia seguinte, entendeu? Então aqui, ó, não ver TV, série, filme, entendeu? Após as 21 horas. Aí eu coloco aqui, nem o celular, porque daí isso vai me forçar a dormir mais cedo e dormir mais tempo, que é o que eu preciso, entendeu? Então são decisões que vocês vão colocar aí, gente. Isso tem que ficar no moral de vocês para que vocês visualizem sempre. Entenderam? Alguma dúvida em relação a isso? Depois, na parte de inspirações, gente, eu quero que vocês coloquem, de repente, fotos que remetam ao que vocês querem. Então, de repente, vocês podem botar foto de, sei lá, se vocês querem como meta viajar para algum lugar, por exemplo, bota foto de uma praia, de um lugar que vocês queiram ir. Ou então, bota foto, sei lá, do dinheiro, se vocês querem ter mais, aumentar a renda financeira de vocês. Coloquem lá alimentos saudáveis para dizer que a inspiração é inspiração para vocês se alimentarem de forma mais saudável. Bota foto de alguém treinando, vocês entendem? São fotos que vão inspirar vocês. E uma coisa, eu quero que vocês coloquem uma foto de vocês. Vocês têm alguma foto de vocês, de repente, de muito antes, que vocês gostavam do corpo que estava lá e que vocês queriam voltar a ter mais ou menos aquele corpo de vocês, que vocês já tiveram, alguma coisa assim? Pega aquela foto e coloca aqui. Imprime essa foto e coloca. Porque aqui vocês têm que pensar o seguinte: vocês vão ter inspiração, de repente, do corpo de uma outra pessoa. Mas lembrem que vocês precisam chegar na melhor versão de vocês. Entendeu? E depois, obviamente, ficar melhor ainda do que aquela que vocês já foram, entendeu? Então, isso é importante, tá? Durante essa semana, até a gente chegar na próxima aula, que é a terça-feira, eu vou entregar para vocês sugestões de cardápios de alimentação, né, para vocês seguirem a partir de agora. E também vou falar sobre treino com vocês, tá? Isso são coisas que eu vou enviar no grupo do Facebook, que vocês vão ser adicionadas amanhã, tá? Essa aqui, eu preciso que vocês façam, eu preciso que fique no lugar onde vocês enxerguem o tempo inteiro. E o mantra, além de ficar ali, eu preciso que vocês escrevam ele num papel menor e vocês vão andar com ele na bolsa, na carteira, entendeu? Sempre que vocês forem pegar a bolsa, de repente pegar a carteira para pagar, esse mantra vai estar lá. Em algum lugar que vocês consigam ver, entendeu? São coisas que vocês precisam começar a colocar na cabeça de vocês, criar o hábito, entendeu? Pensa bem, vocês passaram anos da vida de vocês com um sistema de crenças, com uma rotina. Então, assim, não é do dia para a noite que vocês vão mudar isso, mas vocês precisam ter estímulo visual, vocês precisam ler isso daqui, de repente, quando vocês acordam, passar o olho por aqui para lembrar do propósito de vocês, entendeu? E aí a gente vai adicionando coisas com o passar dos dias, tá? Isso daqui a gente vai passar por outras coisas ainda. Por exemplo, a gente vai fazer um placar semanal para saber se vocês estão cumprindo as tarefas que vocês disseram que precisam fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que no teu placar você colocou que vai fazer atividade física 5 vezes na semana, pelo menos.
E aí a gente vai ter aquele placar. Isso na live, quem estava nas minhas lives, eu falei sobre isso, lembra? Da bolinha? Eu acho que está aqui para trás. Deixa eu ver se eu acho aqui e eu vou mostrar para vocês. Porque aquele lá é legal de vocês fazerem, tá? Tá aqui, ó. Ó, lembram disso? Vocês assistiram a live? A gente vai falar sobre isso aqui de novo, tá? Vocês vão ter que ter esse placar aqui semanal. E vão ter que colocar aqui bolinha verde e bolinha vermelha para saber se está cumprindo aquilo que precisa, tá, gente? É muito importante que vocês façam isso, sabe por quê? A gente não está condicionado a mudar a rotina assim agora. Então a gente precisa criar uma rotina e precisa ter disciplina para conseguir alcançar isso, tá? Liga o microfone aí, quero que a Helena agora diga aí para mim quais são as suas maiores dificuldades em relação a, enfim, a tudo que envolva isso, quais são os seus principais objetivos em relação à mentoria, o que você acha que realmente precisa melhorar, se você quiser também compartilhar, mas enfim, alguma coisa para de repente já se ajudar aqui, entendeu? Aham, sim, sim, sim. Eu vou colocar também treinos para fazer em casa, coisas que você pode fazer em casa. Então, talvez isso possa te ajudar, porque daí tu não precisa ir para academia, tu pode fazer em casa no tempo que você quiser, entendeu? Aham. É, isso é uma coisa importante quando a gente fala de metas, tá, gente? Não coloquem metas inatingíveis agora. A gente tem que pensar primeiro nas metas para os próximos 2 meses. E elas têm que ser pequenas e fáceis de serem cumpridas, para não desestimular vocês, entendeu? Se vocês colocam uma meta muito grande e não conseguem chegar nela, vocês vão ficar frustrados e vão desanimar e não vão querer mais fazer. Então, tu fez certo. Então, mas aí também, durante a mentoria, eu vou dar para vocês alternativas para melhorar a qualidade do sono de vocês. Então, são coisas que você vai ter que se puxar para fazer, mas que vai melhorar a qualidade do teu sono. Porque a tua insônia, ela tem um motivo. Alguma coisa acontece para que teu sono não seja bom. Então, pode ser porque você fica com muito estímulo de luz até tarde, seja computador, seja TV, seja telefone, seja luz do ambiente, barulho. Pode ser porque você está ansiosa por algum problema ou alguma coisa que está acontecendo. Pode ser porque as pessoas que estão na sua casa também dormem tarde, você acaba
acompanhando e depois não consegue dormir. Mas sempre tem algum motivo. Então, assim, a ideia é que você consiga melhorar a qualidade do teu sono ao ponto de, daqui a um tempo, por exemplo, você conseguir reduzir o uso da medicação ou até parar com ela e começar a usar formas mais naturais de conseguir dormir, entendeu? Óleo essencial de lavanda, chás, meditação, técnicas respiratórias, tudo isso pode ajudar. E talvez você não tenha tentado ainda por muito tempo, porque assim, essas coisas funcionam, mas não funcionam do dia para a noite. É um processo, uma criação de um novo hábito para que tu volte a dormir bem. E tu vai ver como que a qualidade a qualidade da sua vida vai melhorar, entendeu? Sim, sim.